é uma situação muito parecida com o que viveu o Carpini, eu volto a repetir ano passado, e aí a gente entra na questão do receio do Zubeldia de demissão, de troca de técnico, e aí eu vou trazer informações para vocês de apurações que eu fiz agora nesses últimos dias, nessas últimas horas, inclusive, no sábado, com relação à questão de possibilidade de troca de técnico. Então, vou falar para vocês com muita tranquilidade. Já publiquei no site sobre a possibilidade da gente ter uma troca de, de técnico. Já abordamos esse assunto ao longo desses dias. Só que o Tite, por exemplo, que seria um dos nomes que agrada ao Muricy especificamente, ele não encontrou eco em outras pessoas da alta cúpula do São Paulo. O nome do Tite tem uma altíssima rejeição externa, ou seja, com torcida, e tem uma altíssima rejeição interna, com muitas pessoas da alta cúpula do São Paulo. Além disso, além disso, em apurações, em consultas, assim, nem foi consultado, do tipo, vamos lá conversar com o empresário do cara. Não, em situações totalmente preliminares, só de uma consulta, assim, por alto, o São Paulo já teve como informações que o Tite e a comissão técnica dele já catapultam para a faixa de 3 milhões e caralhado. Então, pode botar aí 2 milhões e meio do Tite de remuneração, mais 1,2 milhão para o staff dele. O staff dele, eu até citei que era o staff dele no Flamengo, já se desfez, mas ele tem outros profissionais que ele traria ou que ele agregaria para fazer. Pra vocês terem uma ideia, o Botafogo, que tá, que bateu recorde de contratações nessa janela de novo, claro, vendeu vários jogadores, mas bateu recorde de contratações de novo, tem bala na agulha, estava trazendo técnicos portugueses de fora do Brasil, estava tentando pleitear trazer o Jardine, que está super bem cotado no México, tem bala para poder trazer os caras, tem dinheiro para poder pagar multa, recebeu multa da saída, por exemplo, do Luiz Castro, depois recebeu multa da saída do Arthur Jorge. Botafogo, que tem esse capital, recuou com relação ao Tite e desistiu completamente do técnico. Vocês imaginem o São Paulo na situação financeira que está hoje, se tem a menor condição do São Paulo arcar com o custo de um técnico que vai para casa dos 3 milhões e pouco. É absolutamente impossível, impossível que a gente manobre as situações nesse sentido e principalmente que pense na mínima possibilidade de conseguir contar com o Tite no São Paulo. Como eu falei, entra a questão da rejeição, desculpa, entra a questão da rejeição e entra a questão da parte financeira, ou seja, eu até escrevi no post, assim, não tem chance nenhuma do Tite vir. Porque o Tite não vai abrir mão de receber esse salário, foi o que ele pediu pro Botafogo, o São Paulo nem abriu a negociação. Caramba, eu fiquei com o nariz aqui, tô até com o nariz coçando. E ainda ter conta com essa questão de não contar com unanimidade. Você querer trazer um cara como o Tite, e você ainda querer arriscar um negócio desse, ainda mais um time que não tem grana como o São Paulo, esquece nem a questão do grana. Qualquer time, você tem que ter muita certeza de que é ele que você quer. Você tem que ter muita tranquilidade que é ele que você quer, porque trazer um cara desse, você tem que ter muita assertividade, porque você não tem como trazer ele e mandar embora, porque senão você vai pagar uma fábula de dinheiro de multa, porque normalmente ele não vai aceitar um contrato de curta duração, ele vai querer um contrato de longo prazo. E aí imagina, você traz o cara com um contrato para, sei lá, até o fim de 2026. E você vai pagar para ele aí. Você tem aí 10 meses de 2024, 2025 e mais 12 meses. Você está falando de 22 meses pagando 3 milhões e pouco. Gente, você está falando de botar na mão do cara 70, 80 milhões de reais por um ano e pouco, quase 2 anos de contrato. Você tem noção do tamanho do investimento que é feito? E óbvio que tem multa, tem uma série de questões que você precisa é, resolver no caso de você querer demitir um técnico desse, com o tempo de contrato que falta, com as multas que são incidentes. É muito dinheiro, é uma decisão muito arriscada. E, obviamente, o São Paulo, pelo que eu apurei, não vai querer correr esse risco com o Tite. Então, eu vi muita gente muito chateada, muito puta com relação a isso, sobre uma possibilidade de trazer o Tite.